Agradeço a gentileza de estar aqui fazendo as boas-vindas em nome do canal Restaurante. Transmito aqui os meus agradecimentos aos colegas de São Paulo, que me formularam o convite, o querido amigo Edson Pinto e também a Alessandra Calabrese Pinto, que realmente entendem a importância de nós dialogarmos sobre as questões de diversidades e a preocupação, né, de que o canal Restaurante também possa, não só para o público direcionado de seus associados e pessoas diretamente envolvidas com o foco específico de atendimento do canal Restaurante, mas também como forma de divulgar, né, a tão importante missão de todos nós de trabalharmos com temas que nos trazem muitas dificuldades de compreensão, né, por trazer dogmas, padrões, questões morais, questões religiosas envolvidas ainda dentro de contextos culturais e sociais. Eu trabalho com a área de diversidade focado a direitos humanos, as questões de gênero, de raça, também voltado ao público LGBTQIA+, há uns bons anos, vamos dizer aí há 20 anos. A minha tese de doutoramento foi nesta área de atuação, onde eu fiz uma vasta pesquisa sobre o público dentro de um contexto de relações de trabalho e, logicamente, o contexto das discriminações que acontecem não só nas questões de direito de família, do próprio direito penal, mas também um aporte voltado para as relações de consumo. E quando nós falamos a respeito das diversidades, eu gosto muito de trazer algumas reflexões aqui introdutórias para o nosso breve debate. A ideia de diversidade, quando nós falamos da sua conexão com a pluralidade, com a multiplicidade, em seus diversos ângulos, em suas diversas abordagens, nós temos que buscar a essência, logicamente, de que as diferenças entre os seres humanos fazem parte de contextos, como eu falei há pouco, sociais, contextos familiares, jurídicos, né? E ao observar a evolução, né, e principalmente um aporte muito importante de ver este público como sujeito das relações de consumo, até em uma grande frequência, pelo poder aquisitivo que a comunidade LGBT também possui, eles precisam ser vistos como sujeitos de direitos. E ser visto como sujeitos de direitos é nós entendermos essas diferenças, diferenças sociais, diferenças culturais, diferenças de orientação sexual e também identidade de gênero, né? E buscar, logicamente, um contexto profissional, né, de lidar com tudo isso, né, de uma forma não preconceituosa e de uma forma que não traga discriminações, né, não só no atendimento, mas também na permanência destas pessoas nos estabelecimentos, né. Você implementar políticas de diversidade dentro dos seus estabelecimentos, né, é também você discutir fundamentalmente com a sua equipe de colaboradores. E como preparar a sua equipe de colaboradores num sentido de engajamento, num sentido de trazer condições de trabalho para formar a imagem de uma empresa não só sustentável, né, do ponto de vista das relações de consumo, mas também sustentável no aspecto de responsabilidade social, ao passo que você consegue acolher estas pessoas e trazer essas pessoas para os seus estabelecimentos entendendo essas diferenças. Eu compreendo que é um desafio, né, realmente grande quando nós falamos sobre muitos conceitos que envolvem a necessidade de congregar pessoas convivendo em ambientes, né?
E aqui nós vamos dialogar sobre temas que são desafiadores, né? Como, por exemplo, o uso de banheiro, né? O uso dos banheiros nos estabelecimentos, como nós devemos nos posicionar nesse sentido, né? Como nós devemos nos posicionar frente ao uso do nome social no atendimento de determinadas pessoas, né? Quando nós falamos, por exemplo, de redes de hotel, né? Como seria o tratamento dessas pessoas? Seria um tratamento pelo seu nome social ou seria um tratamento pelo seu nome de registro? Quando nós falamos de impedir essas pessoas de entrarem nos estabelecimentos por N razões, né? Então, assim, eu peço que os colegas que estão acompanhando esta Masterclass entendam que o que nós vamos passar para vocês aqui hoje, destas reflexões sobre as diversidades, sobre como lidar com esta pauta, né? Nós pretendemos municiá-los, trazer para vocês as legislações que nós temos na atualidade, até para que nós possamos evitar possíveis ações fundamentadas em condutas discriminatórias que possam gerar processos até com ressarcimento de danos, né, em razão de alguma reparação de dano que alguém venha sofrer num estabelecimento por sentir-se discriminado, né? E como a legislação e a jurisprudência anda analisando tudo isso, né? É muito desafiador porque nós entendemos que essas diferenças elas acabam gerando para quem também detém os estabelecimentos uma necessidade de trazer razoabilidade, de trazer proporcionalidade com as demais pessoas que convivem dentro do mesmo ambiente, né? E esses ambientes, eles devem ser inclusivos, né? Por quê? Quando nós discutimos a real necessidade de dialogar sobre ambientes inclusivos, né? Nós não estamos falando só de ambientes de restaurantes e de hotéis, né? Que é o foco específico aqui. Mas nós estamos falando também da necessidade de nós observarmos, dentro de um aspecto global, né, até reportando um pouco para a questão de direitos humanos, que o próprio Pacto Global da ONU, né, da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, traz para a sociedade num todo, né, a observância, né, de 17 princípios, que são chamados os 17 princípios do desenvolvimento sustentável. E dentro desses 17 princípios, vem automaticamente a redução das desigualdades, né? E buscar, logicamente, a igualdade de gênero, né? Tentar erradicar a pobreza, buscar ambientes com bem-estar e com saúde, apoiar uma educação de qualidade, né? Combater as mudanças climáticas, enfim, todos esses objetivos do desenvolvimento sustentável, da Agenda 2030 da ONU, está muito ligada àquilo que nós pretendemos enquanto sociedade nesse processo de inclusão também dessas diferenças. E eu vejo que é importante nós trazermos algumas métricas, eu gosto muito de trabalhar com métricas, para que os colegas entendam o que nós temos hoje de desafios com relação, por exemplo, a processos que envolvem denúncias, né, de violências, inclusive mortes, contra a população LGBT+. Né? A última estatística que nós tivemos do Grupo Gay da Bahia, uma ONG que se desenvolve há muitos anos estatísticas sobre o contexto de crimes contra esta população, nós tivemos em 2022 aproximadamente 256 pessoas LGBTQIA+, que foram vítimas de violência no Brasil. Tá? 242 delas foram casos de homicídio. Então, quando nós percebemos que o Brasil ainda continua sendo um país, né, com uma taxa de mortes, né, motivadas por violências homotransfóbicas, nós precisamos perceber que falar sobre isso e debater sobre isso é importante, muito desafiador, sabemos que mas é algo que precisa ser feito, né? Porque essas mudanças sobre processos de inclusão, né,
elas também estão ligadas a buscar através da educação, através de informações, tirar estigmas e tirar preconceitos. E, logicamente, implementar a diversidade como um fator decisivo. Um fator decisivo para a formação de pessoas, para a formação de equipes, de colaboradores engajados, né, nas relações de trabalho, né? A própria imagem do estabelecimento positiva perante os consumidores e automaticamente isso traria um ganho muito grande para a própria empresa, ao passo que ela institui políticas de diversidade, ela institui políticas de boas práticas também nas relações de trabalho. Quando você encontra estabelecimentos onde você observa que os próprios colaboradores podem ser e viver a essência daquilo que desejam, né? Homossexuais, masculinos como femininos, pessoas trans, você observa que o próprio estabelecimento entende que se ele contrata uma pessoa LGBT para trabalhar no seu estabelecimento, logicamente o público que frequenta o seu estabelecimento se sentirá também acolhido, porque percebe que dentro daquele contexto de empresa, né, de pessoa jurídica, ali existe uma boa prática, não só na contratação de pessoas LGBTs, mas também no atendimento e na visibilidade desses direitos. E eu queria que vocês refletissem sobre isso, porque eu acho que uma questão está associada à outra. É o contexto que é importante nós dialogarmos, até para que a gente quebre processos de intolerância. E eu já fui muito questionada sobre determinadas situações. Olha, ora, professora, se eu contratar um garçom, por exemplo, trans, para atender o meu público, eu posso ter perdas de vendas ou pessoas que não queiram frequentar o meu estabelecimento. E aí eu jogo essa resposta para vocês. Qual é a justificativa? É pura e simplesmente pela pessoa ser uma pessoa trans? O que é uma pessoa trans? Uma pessoa que não se identifica com a sua característica biológica, com o seu sexo biológico? Biologicamente nasceu homem, mas se considera socialmente uma mulher. Ou biologicamente nasceu uma mulher, mas se considera socialmente um homem, né? Ou uma mulher transexual, que até eventualmente tenha chegado a fazer uma cirurgia de mudança e de retificação sexual. Você não está contratando esta pessoa pelo fato dela ter essas características ou porque ela não estaria qualificada para aquela função. Então é isso que nós precisamos observar, porque nós temos também um público, independente das características das diversidades, que estão qualificadas também para o mercado de trabalho. Agora, se o seu consumidor se nega a ser atendido por uma pessoa trans, aí vem a reflexão. O porquê que o seu consumidor tem uma atitude homofóbica dessa? Se hoje ele se recusa a ser atendido por uma pessoa homossexual ou por uma pessoa trans, será que amanhã ele também não vai se recusar a ser atendido por uma pessoa negra? Será que ele também não vai se recusar a ser atendido por uma mulher, por exemplo? São situações que nos trazem inquietações, mas que nós precisamos colocar um pouco o dedo na ferida, para nós refletirmos sobre tudo que nós estamos falando aqui. E o que nós temos na legislação que nos traz alguns pontos importantes de reflexão, né? Para a gente caminhar um pouquinho aqui nessas reflexões que eu estou fazendo com vocês aqui. Tá? Quando nós encontramos na legislação, tá, algumas práticas que são, na verdade, vedadas, né? E logicamente não só aqui em São Paulo, mas por uma questão também de Constituição Federal e de normas infraconstitucionais, como, por exemplo, a prática de crimes
de lesões corporais ou até mesmo de injúria, calúnia, difamação, né? Nós temos que observar que dentro deste meio, principalmente de hotéis e restaurantes, nós enfrentamos algumas questões mais recorrentes. Quais são essas questões recorrentes? Tá? Por exemplo, recusar venda de produtos ou prestação de serviços. Né? Discriminar no atendimento. Assédio na própria situação do ambiente. Né? Impedir o acesso dessas pessoas aos bares, aos restaurantes, ou até mesmo sobretaxar essas pessoas. Nós já tivemos casos, isso no passado, onde nós atuamos enquanto profissional, que estabelecimentos como hotéis, por exemplo, cobravam 2 diárias em casos de casais homoafetivos. Né? Proibir, por exemplo, que essas pessoas possam transitar livremente nos estabelecimentos, por exemplo, de mão dada, né? Praticar aí algum ato que impeça esta pessoa, por exemplo, de utilizar o seu banheiro de acordo com a identidade de gênero. Lembra que eu falei há pouco que existem os casos de pessoas que nascem biologicamente mulheres, mas que se sentem homens e mudam as suas características físicas, ou de homens que mudam suas características físicas, passam por um processo transexualizador e se consideram mulheres. De acordo com os decretos e com as legislações, essas pessoas têm direito a usar o seu banheiro de acordo com a identidade de gênero. O que seria esta identidade de gênero? Como a pessoa se percebe, como ela se auto-percebe socialmente. Você obrigar uma pessoa que se considera mulher, que modificou o seu corpo, a utilizar um banheiro masculino, isso é uma grande violência. Isso traz para esta pessoa um processo que, logicamente, segundo algumas discussões que a jurisprudência já vem avançando nesse sentido, seria tirar a dignidade dela própria em obrigá-la a frequentar um banheiro que não está de acordo com aquilo que ela se identifica. Né? E essas questões pontuais e práticas, né, também podem acontecer, por exemplo, quando a pessoa vai se hospedar. Né? Hoje é possível, e também está em decretos, está na legislação, que a pessoa pode portar o seu nome social. Ela necessariamente não precisa mudar o seu registro. Né? Ela não está obrigada a mudar o seu registro, mas ela pode portar o seu nome social, inclusive o RG social. Imagine num caso desse um hotel que se nega a hospedar determinada pessoa porque observa que ela está com o seu registro de nome social. Isso não pode, é prática discriminatória, né? Uma outra questão que nós enfrentamos também são as conhecidas promoções para casais, principalmente no Dia dos Namorados, né? Determinados estabelecimentos não aceitavam que a promoção fosse de casais do mesmo sexo, né? Então, se fosse um casal masculino ou um casal feminino, eles não estariam incluídos nesse processo de promoções. Isso também seria uma prática vedada na legislação. Né? E se vocês me perguntarem qual é essa legislação? Né? Em São Paulo nós temos a lei estadual, que é a Lei 10.948/01. Né? É uma legislação de 2001, uma das primeiras legislações em âmbito estadual que prevê sanções para práticas de discriminação por orientação sexual e identidade de gênero, ou seja, se ficar comprovado uma discriminação, por exemplo, vedar a entrada de uma pessoa, impedir o ingresso, sobretaxar a pessoa, expulsar a pessoa do estabelecimento. Né? Segundo esta legislação, a Lei 10.498/01, ela traz penalidades de âmbito administrativo, né? Então, vou dar alguns exemplos que está na própria lei, né? Quando diz, por exemplo, que você pratica constrangimento, você intimida, você traz uma situação vexatória para esta comunidade, né? Através de uma ação, de um constrangimento,
né? Como, por exemplo, proibir o ingresso ou permanência no ambiente, no estabelecimento que é aberto ao público ou privado, também impedindo que esta pessoa tenha um bom atendimento, selecionando de forma preterida essas pessoas, né? Quando o empregador também, no caso de hotéis e restaurantes, praticam, por exemplo, despedidas arbitrárias pela questão da pessoa ser homossexual, né? Tive um caso de um restaurante uma vez também, que quando tomou conhecimento que a atendente era uma pessoa homoafetiva, eles não quiseram que ela continuasse com o atendimento do público, porque disseram que não era o perfil da pessoa, mas ela desenvolvia um trabalho há anos naquela localidade. Quando o superior hierárquico tomou conhecimento que ela era uma mulher lésbica, acabou também a dispensando porque entendeu que não era o perfil do estabelecimento. Então são essas questões que a legislação coloca, né? E aí o que nós teríamos, por exemplo, como penas administrativas, né? A legislação coloca, inclusive, situações de cunho monetário, né? Com penas que podem chegar até uma advertência, como se houver reincidência, uma suspensão ou até uma cassação de funcionamento do estabelecimento. Essas denúncias, elas são feitas perante a Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania, que tem o condão de fazer a análise, logicamente respeitando o contraditório, respeitando a ampla defesa, para verificar realmente se está caracterizado a prática discriminatória. Se ficar caracterizado a prática discriminatória, é possível não só essas sanções que eu passei para vocês, mas também multas, né, de 1.000, o FIRS, até 3.000 unidades, né, fiscais do Estado de São Paulo, porque a lei é estadual, né? Além de outras situações que podem gerar também processos por reparação de danos no âmbito civil, né? Nesta questão, o processo ele é administrativo, né? E junto da Lei 10.94801, que é a lei estadual, nós também temos uma legislação de 2020 no âmbito do município de São Paulo, tá? Que também prevê no município de São Paulo situações de pessoas também que praticarem atos discriminatórios, violência física ou verbal, incluindo publicações, tá, em redes sociais, em vários tipos de propaganda que induzam preconceito, que induzam discriminação, também estariam sujeitas à legislação do âmbito municipal, né? E isso inclui também quando determinados estabelecimentos, né, acabam criando, né, determinados processos de seletividade, né? Não aceitam que o público frequente, né? Proíbem que essas pessoas ingressem em determinados estabelecimentos, restringem, né? Isso no âmbito privado como também no âmbito público, né? E eu entendo que dentro de todos esses contextos, dessas duas legislações do Estado de São Paulo que eu cito a vocês como forma de aprimorar o debate, nós temos o Código de Defesa do Consumidor, né, que é o mote, né, a linha mestra aí quando a gente vai falar de atendimento e também das relações de consumo, né? Lá no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor é sabido, né, que o fornecedor de produtos e serviços ele não pode recusar vender bens e prestar serviços para o consumidor, né? E isso, logicamente, deixa claro que esse público está dentro, né, de um perfil de consumo. Então, você preterir pessoas única e exclusivamente em razão da sua orientação sexual e da sua identidade de gênero é, logicamente, uma ofensa, né, à Constituição Federal, às legislações que eu expliquei aqui de São Paulo, como também ao nosso Código de Defesa do Consumidor. Essas matérias, elas vêm sendo também estudadas e aprimoradas no aspecto jurisprudencial, né? Quando nós falamos, por exemplo,
de decisões bastante emblemáticas do Supremo Tribunal Federal, nós encontramos desde aquelas questões que envolvem a união homoafetiva, que foi reconhecida, né, pelo Supremo Tribunal Federal, e a partir de então os cartórios estão autorizados a habilitar os casamentos homoafetivos, como também as questões que envolvem a retificação de registro civil de pessoas, que antigamente só poderia ser feito no âmbito judicial, hoje já pode ser feito nos próprios cartórios, né? Quando você discute as questões que envolvem, por exemplo, a utilização de banheiros, nós temos, já em sede de repercussão geral, enunciados que vêm sendo discutidos para garantir de fato, né, o direito dessas pessoas a usarem o banheiro de acordo com a sua identidade de gênero. E o Supremo Tribunal Federal também se posicionou, né, naquela decisão histórica com relação à criminalização da LGBTfobia, né? Então, práticas de homofobia e transfobia se equiparam ao racismo, segundo o entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal. E eu acho que a evolução da legislação ela é muito importante para também trazer segurança jurídica para as relações. Mas nós sabemos que o avanço de legislações em matéria de direitos humanos e principalmente de questões que envolvem a proteção da comunidade LGBT não caminham no mesmo passo que muitas decisões judiciais. E eu sei que muitos acabam tendo uma crítica com relação ao ativismo, né? Ao ativismo do Supremo Tribunal Federal em determinadas matérias, como no caso, por exemplo, da criminalização da homotransfobia. Só que vocês viram os números, né, que indicam que nós tivemos, né, um número bastante alto de pessoas LGBT que perderam suas vidas nesse último ano. O Código Penal não sofreu alterações dentro destas questões que envolvem, né, o agravante, por exemplo, da injúria, no caso, se ficar caracterizado que foi por uma questão de homofobia ou transfobia. Então, se nós não tivermos interpretações judiciais que tragam também uma proteção para esta comunidade, por outro lado, também ficamos desassistidos, né? Mas nós caminhamos muito positivamente em legislações, né? Como nessas que eu indiquei aqui em São Paulo, também a própria LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que também estabelece que os dados sensíveis, nesse sentido, quando nós falamos de orientação sexual e identidade de gênero, precisam ser preservados, né? Não podem ser utilizados de forma discriminatória, requerem cuidados especiais por parte das empresas nestes tratamentos de dados, né? Até sobre pena de uma violação fundamental à privacidade e à liberdade individual do próprio cidadão, né? Eu vejo que a contextualização daquilo que nós falamos está muito ligado à ideia inicial de que nós precisamos reforçar boas práticas, né? E de que forma que a gente reforça boas práticas para que a gente também não incida em situações como nós levantamos, em alguns exemplos pontuais que falamos há pouco, né? Temos que ser taxativos em algumas questões, né? Que questões são essas? Que a discriminação, independente dela e das suas questões religiosas, raciais, de etnia, de idade, de orientação sexual, identidade de gênero, com relação à pessoa com deficiência, ela é ilegal e não será tolerada. Qualquer tipo de discriminação. Entendam que esse recorte ele é interessante, porque quando nós falamos, por exemplo, sobre é mais palatável você dizer que a mulher não pode ser discriminada, que a pessoa com deficiência não pode ser discriminada, que o negro não pode ser discriminado. Mas quando você trata do público LGBT, já existe uma outra concepção. E é aí que eu alerto as pessoas. É toda e qualquer discriminação, né? Por quê? Porque as consequências da violação dessas práticas discriminatórias, elas incidem não só no ambiente interno do estabelecimento, mas também externo.
internamente porque você pode ser acionado por condutas discriminatórias, externamente porque também você poderá ser taxado como um estabelecimento que discrimina pessoas, né? Que na verdade toda essa questão que envolve, né, os locais de trabalho, os ambientes de recebimento de pessoas com N diferenças, né, também tem que ser adaptados. Adaptados em que sentido? Né? Para pessoas com deficiência, para gestantes, né? Mas também para aquelas pessoas travestis e transexuais, que têm o direito de usar o banheiro de acordo com sua identidade de gênero. Né? Então eu acredito que, assim como nós evoluímos em legislações muito importantes, como no caso da legislação de São Paulo, e aqui eu faço uma menção muito honrosa ao trabalho de advogadas de defesa de mulheres, como a minha amiga advogada a doutora Alessandra Calabrese Pinto, que trabalhou arduamente, fez processos de educação, de cartilhas, de informações da própria legislação 17.621, que sancionou, que foi sancionada recentemente pelo nosso governador aqui, tratando da questão dos clubes e das casas de show, estabelecimentos, né, para que eles realmente estejam bem focados, né, com relação à sua responsabilidade de combater o assédio com relação à mulher, né? Então, assim, nós evoluímos em muitas frentes, né? Onde os espaços precisam ser espaços de tolerância, espaços de respeito, espaços que não aceitem assédio, seja ele sexual, seja também um assédio de outra natureza, moral, importunação, né? Até mesmo quando se chega a uma violência física, né, contra a mulher, mas também com relação a todas as diversidades, né? Eu digo que quando nós conseguirmos conviver com essas diferenças de uma forma mais harmônica, de uma forma mais respeitosa, entendendo que essas diferenças fazem parte da própria condição humana, nós vamos evoluir, evoluir como pessoas, né? Evoluir como seres humanos, assim dizendo, mas também o nosso negócio irá evoluir, porque hoje, infelizmente ou felizmente, dependendo daquela concepção que muitos têm num caráter de intolerância, né, as pessoas estão divulgando as coisas que acontecem consigo próprio, estão dando visibilidade a essas questões, né? E eu digo a vocês porque atuo nisso há mais de 20 anos. Os processos que nós atuamos em situações do passado são muito diferentes dos processos atuais, né? Porque hoje as pessoas elas ganham forças, né? Principalmente pelas mídias e pelas redes sociais, né? E quando a gente percebe que determinadas situações são colocadas de forma bastante radical, no sentido de discriminar, no sentido de excluir, a imagem também desses estabelecimentos ficam também manchados, né? E isso é muito ruim. E a gente precisa trabalhar tudo isso. Como a gente vai trabalhar a forma de resgatar a própria imagem de um estabelecimento comercial que às vezes por uma questão de não ter instruído o seu colaborador, de não ter explicado, de não ter dado às vezes um curso preparatório para a pessoa que faz um atendimento ao público ali, esta pessoa tirou uma concepção individual dela, um preconceito enraizado dela, colocou este preconceito em ação, trouxe uma discriminação naquele atendimento e aí o estabelecimento acabou saindo manchado como um estabelecimento que não pratica boas práticas, né? E é isso que nós precisamos enfrentar todos juntos, unidos, num contexto de buscar uma aplicação maior e mais efetiva de processos de respeito, de combate a práticas discriminatórias, para que todos nós possamos sair mais fortalecidos dessas relações, né? Então eu agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui dialogando com vocês e gostaria de me colocar à disposição para eventuais perguntas e questionamentos. Muito obrigada por enquanto.
Doutora Alessandra, que maravilha ouvir uma pessoa que tem tanto conhecimento a respeito. Eu queria fazer alguns registros aqui, dizer que, cumprimentando a doutora Adriana, é uma honra para a Foresp, a Federação Empresarial de Hotéis, Bares e Restaurantes do Estado de São Paulo, e seus 24 sindicatos filiados, de patrocinar essa aula junto com o Canal Restaurante. A Foresp, nosso muito obrigado. Também queria registrar aqui uma interação do Tiago de Carvalho. Boa noite. Como os empreendimentos se preparam para atender, por exemplo, as paradas LGBTQIA+. Tem como responder isso ao Tiago, doutora? Sem dúvida, eu acho que esse sim é um grande desafio e a gente percebe que principalmente em São Paulo, aonde acontece a maior parada do orgulho LGBT, né, do mundo, principalmente na região da Avenida Paulista, nós encontramos muitos estabelecimentos que já fazem políticas afirmativas, né? Como por exemplo, nós somos um estabelecimento gay friendly, né? Então assim nós trabalhamos, vocês são bem-vindos. Participem aqui da parada com responsabilidade, entendendo todo um contexto de respeito, de urbanidade, mas também sejam bem-vindos, inclusive fazendo promoções. Nós sabemos que existem estabelecimentos como bares e restaurantes que fazem promoções também específicas durante esse momento. Então, são algumas ações afirmativas, políticas afirmativas que podem ser feitas não só para trazer o consumidor, mas também para permitir, durante a época da parada, que em termos de educação, em termos de respeito às diferenças, eles são acolhidos, eles são bem-vindos, né? Então eu vejo isso muito positivamente, porque os estabelecimentos eles também não querem ter a perda financeira, porque nós sabemos que comercialmente o lucro, né, é bastante considerável durante o período da parada, né? E isso movimenta a economia. Agora, eu fico com uma curiosidade, quer dizer, esses restaurantes trabalham aquele evento, mas é preciso cumprir essa legislação e cumprir essa missão, eu imagino que a vida inteira do estabelecimento, é isso, doutora? Não, sem dúvida. Quando nós falamos com relação à parada, é porque a parada traz também dentro de si uma afirmação de direitos, uma afirmação histórica, né? Por exemplo, eu não sei se vocês têm conhecimento que a parada sempre acontece no mês de junho, porque é referente ao dia 28 de junho, que é o dia também do orgulho LGBTQIA+, que está associado a uma situação que aconteceu nos Estados Unidos, num bar, Stonewall, aonde pessoas que frequentavam aquele bar da comunidade LGBT foram, na verdade, praticamente expulsas do bar. Houve um confronto seríssimo com a polícia de Nova York naquela oportunidade. Algumas pessoas chegaram a perder até a sua própria vida. Então ficou caracterizado neste dia que seria uma afirmação histórica de buscar aí que neste dia internacionalmente fossem feitas manifestações a favor desta comunidade. Mas lógico que excluindo a questão específica desses dias que são emblemáticos, isso é uma questão contínua e diária, né?